Há mais de 2.500 anos, um homem viu tudo o que vivemos hoje. Na escuridão do império mais poderoso da Terra, um rei não conseguia dormir. Seus olhos se fechavam, mas sua alma permanecia em alerta. Havia algo além do sono, algo que queimava no espírito. E então, ele viu uma estátua colossal, imponente, atemorizante. Seus pés tocavam a terra, mas sua cabeça parecia tocar os céus. Era feita de muitos metais, cada parte com um brilho diferente. Mas havia algo perturbador nela, algo que o rei não sabia explicar. A imagem permanecia em sua mente como um sussurro profético, uma ameaça que ele não conseguia decifrar. E o medo o dominou. Desesperado, Nabucodonosor mandou chamar seus sábios, magos e adivinhos. Mas nenhum deles foi capaz de revelar o que o rei tinha sonhado, quanto mais o que aquilo significava. O silêncio das cortes e a impotência dos homens poderosos deixaram claro: esse sonho não vinha da terra, vinha do alto. É então que surge um jovem cativo, hebreu. Seu nome, Daniel. Mas ele não vem com palavras humanas. Ele vem com oração, jejum e revelação. Na calada da noite, Daniel ora ao Deus dos céus. E o segredo lhe é revelado em uma visão. Ele corre ao rei, e quando fala, o céu parece sussurrar junto com ele. Há um Deus no céu que revela mistérios. E foi ele quem mostrou ao rei o que há de vir nos últimos dias. Daniel começa a descrever o sonho com detalhes impossíveis de adivinhar. E o coração do rei treme, porque era exatamente aquilo que ele tinha visto. A estátua, a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro misturado com barro. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Daniel continua. Ele fala de uma pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas. Ela vem voando dos céus e atinge a estátua nos pés. A estátua se desfaz como poeira ao vento. Os metais se tornam pó e a pedra cresce, torna-se uma grande montanha e enche toda a terra. Silêncio. O rei respira fundo. Daniel então interpreta: a cabeça de ouro é o Senhor, ó Rei, o Rei dos Reis, a quem o Deus dos céus deu domínio e poder. Babilônia. Brilho, ouro, esplendor, um império que parecia eterno. Mas mesmo o ouro, com todo o seu valor, não dura para sempre. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, o peito e os braços de prata. 2 braços, 2 povos, medos e persas, unidos pelo poder, mas não pela glória. Eles venceriam a Babilônia, mas não teriam o mesmo brilho. O mundo mudaria de mãos, mas não encontraria paz. Depois surgirá um terceiro reino, de bronze, que dominará toda a terra. Grécia, Alexandre o Grande, o relâmpago dos exércitos, a velocidade de uma fera. Um jovem que conquistou o mundo antes dos 30, mas morreu sem sucessor, e seu império fragmentou-se. E então viria um quarto reino, forte como ferro, as pernas da estátua, frias, rígidas, inquebráveis. Roma, o império de ferro, a bota que esmagava nações, a espada que impunha a ordem, a cruz que levantaram para um carpinteiro de Nazaré. Mas mesmo o ferro enferruja. Os pés da estátua não eram totalmente de ferro. Eram ferro misturado com barro, mistura instável, ligações frágeis, força e fraqueza caminhando lado a lado. Assim seria o mundo no tempo do fim. Reinos divididos, nações tentando alianças que não duram, sistemas que aparentam força, mas são quebradiços por dentro. Como o ferro e o barro, eles não se unem, vivem em tensão, em aparência de estabilidade, mas prestes a desmoronar. E então, a pedra. Uma pedra cortada sem mãos humanas. Ela não veio do homem, nem de reinos, nem de religiões. Ela veio do céu. Ela atingiu os pés, o ponto fraco, o elo instável, e toda a estátua caiu, do ouro ao barro. Nada sobrou. O vento levou os pedaços, mas a pedra cresceu e se tornou uma montanha. E essa montanha
encheu toda a terra. Daniel olha nos olhos do rei e afirma: esse é o reino de Deus. Ele virá e será eterno. Nunca será destruído, nem passará a outro povo. Ele despedaçará todos esses reinos e permanecerá para sempre. Um silêncio toma conta do trono, mas o céu já havia falado. A estátua era uma linha do tempo. Cada metal, um império. Cada império, uma fase da história humana. Mas o destino final não é um reino feito por mãos humanas. É um reino vindo do céu. E essa pedra ainda virá. Talvez você esteja vivendo agora, nos pés da estátua. Alianças frágeis, governos instáveis. A ilusão da força, escondendo o barro do coração humano. O mundo que se diz firme está prestes a ruir. E quando a pedra vier, não haverá mais tempo para mudar de lado. Tudo o que foi revelado aconteceu. Babilônia caiu, Medo persa caiu, Grécia caiu, Roma caiu, e os pés estão rachando. Mas o reino que virá não cairá. Ele está próximo. E a pergunta que ecoa desde os dias de Daniel até hoje é: você está pronto para quando a pedra tocar a terra? Porque quando ela vier, nada será como antes. E você não chegou até esse vídeo por acaso. Algo dentro de você sabe que a profecia está se cumprindo e que a montanha já começou a crescer. O mar rugia. Mas não era o som comum das ondas quebrando nas rochas. Era um rugido profundo, ancestral, vindo das profundezas de uma criação perturbada. Era como se o próprio abismo clamasse, como se os ventos dos quatro cantos da terra estivessem em guerra, revolvendo as águas para libertar algo que estava selado há séculos. O céu estava imóvel, mas o mar se agitava com uma fúria que não era natural. E do meio desse caos começaram a surgir figuras. Não eram animais comuns, eram visões, eram símbolos, eram presságios. E Daniel, diferente da ocasião anterior, não dormia. Ele estava desperto. E mesmo acordado, via. E mesmo consciente, tremia. Seu corpo sentia o peso da glória que se manifestava. E seu espírito se curvava diante daquilo que não podia controlar. A primeira criatura surgiu das águas como um rei que emerge do campo de batalha, coberto de sangue e glória. Era um leão, mas não um leão comum. Este tinha asas de águia, força e soberania, combinadas com velocidade e alcance. Era uma fera que governava com autoridade, cujo rugido fazia as nações se dobrarem. Mas de repente, algo aconteceu. Suas asas foram arrancadas, e ela foi colocada em pé, como um homem, e um coração humano lhe foi dado. Daniel entendeu. Era a Babilônia, a glória dourada do primeiro império, o leão que dominava, mas que seria domado. O poder que seria despido da sua arrogância. Um coração humano seria dado, não como prêmio, mas como sinal de que a soberba seria substituída pela fragilidade. Mas o mar não parava, e uma nova besta emergia, trazendo consigo a sensação de peso e brutalidade. Um urso, mas um urso torto, desequilibrado, erguido mais de um lado que do outro. E em sua boca, 3 costelas. Não por acaso. Eram presas, eram nações, eram troféus de guerra. E uma voz, sem origem visível, ecoava sobre as águas: levanta-te, devora muita carne. Era o Império Medo-Persa. 2 reinos fundidos em um sempre mais dominante. Uma máquina de conquista que se movia sem pressa, mas com uma força avassaladora. Seu poder não estava na velocidade, mas na sua fome interminável por controle. E antes que Daniel pudesse compreender a totalidade daquele domínio, outra criatura surgia, como um clarão cortando a tempestade, um leopardo. Mas não era comum. Tinha 4 asas e 4 cabeças. Ele voava. Seus olhos varriam os horizontes. Sua inteligência era múltipla, sua estratégia devastadora. E lhe foi dado domínio. Este era o Império Grego. Alexandre, o Grande. O general de velocidade inigualável. Conquistou o mundo antes dos 30, mas morreu jovem.
E seu reino, como predito, foi dividido em 4. 4 cabeças para um corpo só. 4 generais para um legado fragmentado. O leopardo representava a glória veloz e a brevidade fatal. Mas então, o terror tomou forma. A 4ª besta. Não havia animal semelhante. Não havia precedente. Não havia descrição precisa. Era diferente. Espantosa. Terrível. Muito forte. Seus dentes eram de ferro. Suas unhas de bronze. Ela devorava, esmiuçava, pisoteava. Não deixava vestígios. Ela destruía por prazer. Seu corpo era uma amalgama de violência e tirania. E sobre sua cabeça, 10 chifres. E enquanto Daniel observava, um pequeno chifre surgiu. Discreto, mas traiçoeiro. E ao emergir, arrancou 3 dos outros. E desse pequeno chifre saiu uma boca. E essa boca falava. E suas palavras eram arrogantes, blasfemas, desafiadoras. Não era apenas política, era espiritual. Era guerra contra o céu. Essa 4ª besta era Roma, o Império de Ferro. A cruz como símbolo de punição. A ordem imposta pelo medo. A estrutura que esmagava culturas e disseminava leis. Mas o chifre, o pequeno chifre, esse era outro. Ele não era apenas romano. Ele não era apenas histórico. Ele era um espírito, um sistema, uma manifestação que se perpetua. E Daniel sabia. Esse chifre ainda estava vivo. O tempo passou. Os impérios caíram. Os mapas mudaram. Mas o espírito do pequeno chifre permanece. Ele não precisa mais de coroa, nem de exército. Ele está nos sistemas, nas estruturas, nas ideias. Ele se disfarça de luz, mas sua raiz é a arrogância. Quantos hoje falam contra o céu com ares de sabedoria? Quantos tentam reescrever o tempo, negar a verdade, inverter a lei de Deus? E se o pequeno chifre for mais do que uma figura do passado? E se ele for uma presença contínua? Uma voz que ainda guia governos, ideologias, filosofias? A besta de ferro não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. E quando Daniel pensou que já havia visto o suficiente, os céus se abriram. Tronos foram colocados. E um ancião se assentou, cabelos brancos como a lã, vestes resplandecentes. Seu trono, de fogo. E dele, um rio de chamas fluía. Milhares o serviam. Milhões o reverenciavam. E os livros foram abertos. Era o juízo. A besta foi destruída, entregue ao fogo eterno. Seu corpo, desfeito. Mas os outros reinos continuaram vivos por um tempo. Como se o céu dissesse, ainda há uma chance, ainda há arrependimento. E então, veio nas nuvens alguém como o Filho do Homem. Ele se aproximou do ancião de dias, e lhe foi dado domínio, e glória, e um reino. E todos os povos, nações e línguas o serviriam. E seu domínio é eterno, nunca será destruído. Daniel compreendia agora que a visão não era apenas histórica. Ela era espiritual, profética e ainda viva. As bestas mudaram de forma, mas continuam rugindo. O mar ainda agita, o pequeno chifre ainda fala, mas o trono ainda está lá. Os livros ainda estão abertos e o Filho do Homem ainda vem nas nuvens. E quando ele vier, nada permanecerá de pé. Nenhum trono humano, nenhum sistema rebelde, nenhum império de trevas. O reino será dele, e toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E você? Está pronto? Porque talvez o céu já esteja em movimento. Havia algo no ar que não podia ser medido pelo tempo. Uma quietude que não era ausência de movimento, mas a presença absoluta de uma consciência eterna. Daniel, já marcado pelas visões das bestas que se erguiam do mar, agora era transportado para um lugar onde nenhum império podia alcançar. Ele era puxado para além do espaço dos homens, para além das guerras dos reinos, para além da carne e do sangue. O cenário mudava diante de seus olhos. Agora, não eram mais tronos humanos, mas tronos celestiais. Não eram mais vozes de reis, mas um sussurro divino que estremecia as fundações da criação. Daniel via tronos sendo colocados, cada um posicionado com precisão absoluta,
como peças de um julgamento eterno. E então ele veio, o ancião de dias. Nenhuma palavra bastaria, nenhuma comparação seria suficiente. Seus cabelos brancos como a lã não indicavam velhice, mas eternidade. Sua veste era como a neve, não por causa da cor, mas por causa da pureza. Ele não tinha começo, não teria fim. Ele era aquele de quem tudo procede, para quem tudo retorna. O trono sobre o qual se assentava não era de mármore nem de ouro, era feito de fogo vivo. E do trono fluía um rio ardente. Não era simbólico, era literal, espiritual, eterno. Um fogo que não queima a matéria, mas revela o oculto. Um fogo que consome a mentira, que derrete a soberba, que ilumina até o recanto mais escuro da alma. Diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões estavam em pé em reverência, não por obrigação, mas por reconhecimento de sua glória. Eles não gritavam, eles não debatiam, apenas existiam diante do santo, cientes de que qualquer som fora da adoração seria profano. E então os livros foram abertos. Essa frase, curta e simples, carrega mais peso do que a mente humana pode suportar, porque esses livros não são como os da terra. Eles não contêm tinta, mas registro vivo. Eles não são passivos, eles respondem. Eles não são mudos, eles testemunham. Cada ação, cada intenção, cada palavra sussurrada no escuro, cada pensamento negado até por quem o teve. Tudo está lá. Nomes, motivos, padrões de pecado, ciclos de arrependimento, silêncios que gritaram diante do céu, palavras ditas por vaidade, orações feitas por interesse, gritos de dor ignorados por líderes. Tudo está registrado. O que é feito diante dos homens e o que é feito quando ninguém está olhando. Os livros foram abertos e ninguém argumentou, porque diante do ancião de dias toda boca se cala, toda máscara cai, toda desculpa desaparece, e enquanto isso, Daniel ainda vê a besta, aquela quarta, a que era diferente de todas, a que devorava, pisoteava e esmagava. Ela ainda fala, ainda desafia, ainda se impõe. Ela é feroz, arrogante, blasfema. Ela pensa que reina, mas diante do trono, ela não dura um instante. O juízo é pronunciado, o fogo a alcança e ela desaparece. Não há debate, não há resistência. O que os homens achavam indestrutível, o Eterno apaga como quem apaga uma vela. E todos os seus seguidores ficam sem chão, porque sua força era emprestada, sua glória era mentira, sua existência, uma permissão temporária. Mas os outros reinos, diz Daniel, recebem um tempo curto, um suspiro antes do fim. Como se o céu dissesse, ainda há uma chance, ainda há misericórdia. É aqui que muitos se perdem. Acham que o prolongamento é indiferença. Acham que o silêncio de Deus é esquecimento. Mas é graça, é espera, é paciência que clama por arrependimento. É oportunidade disfarçada de atraso. E então, ele vem. Daniel vê nas nuvens alguém como o Filho do Homem. Não é figura simbólica, não é metáfora, é alguém real, vivo, com aparência humana, mas glória divina. Ele vem como quem é dono do caminho. Ele não se arrasta, não é trazido por outro. Ele se move com autoridade. As nuvens o recebem, o trono o aguarda. E ele se aproxima do ancião de dias. Não há conflito, não há hesitação. Ele é reconhecido, ele é esperado, ele é bem-vindo. E diante dele é entregue o domínio, a glória e o reino. Esse reino não será temporário, não será ameaçado, não será sucedido por outro. Ele não conhecerá corrupção, nem decadência, nem revolução. Nenhuma rebelião o abalará. Porque ele não governa apenas sobre territórios, mas sobre corações. Seu domínio é eterno, sua soberania é total. E todos os povos, nações e línguas o servirão, não com medo, mas com reverência, com amor, com alegria, porque finalmente o Rei verdadeiro reinará. Daniel não apenas vê, ele sente. E o que sente é insuportável para o coração humano.
Seu rosto muda. Suas forças o abandonam, porque ele entende que isso não é apenas uma cena de um futuro distante. É uma realidade espiritual mais presente do que a parede mais próxima. É uma dimensão que atravessa as eras, toca os nossos dias e chama nossa alma. O trono ainda está lá. Os livros ainda estão abertos. O fogo ainda flui. E o Filho do Homem ainda vem nas nuvens. A pergunta que não pode ser evitada é: como você será encontrado quando ele chegar? Servindo ou blasfemando? Submisso ou indiferente? Porque não haverá espaço para neutralidade. Não haverá esconderijo, nem desculpa. Apenas verdade. E talvez você sinta agora o peso do julgamento. Talvez se lembre de coisas que tentou esquecer. Palavras que machucaram. Pecados que repetiu. Pensamentos que escondeu. Mas saiba, o mesmo fogo que julga também purifica. A mesma glória que consome também restaura. Ainda há tempo. Ainda há páginas em branco. Ainda há espaço no livro da vida. Mas não por muito tempo. Daniel viu o fim das bestas, mas também viu o início do reino. E esse reino começa dentro de nós. Havia uma tensão no ar. Não a tensão das batalhas comuns, mas algo mais profundo, mais invisível, mais antigo do que qualquer conflito travado na terra. Daniel, já habituado a visões que estremeciam seu espírito, é levado mais uma vez a contemplar o futuro. Mas desta vez, o cenário não começa no céu. Começa na terra. Mais precisamente, às margens do rio Ulai. Ali, ele é transportado em visão, e seus olhos se abrem para uma nova sequência profética. O que ele vê não é apenas simbólico, é estratégico. É uma revelação detalhada de uma guerra espiritual travestida de confronto entre reinos. Uma batalha que começaria com animais, mas terminaria com tronos. Diante de Daniel aparece um carneiro. Ele tinha 2 chifres, um mais alto que o outro. E o mais alto surgiu por último. Era uma criatura estranha, não apenas por sua aparência, mas pelo que fazia. O carneiro avançava com força para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhuma outra besta conseguia detê-lo. Nada podia escapar de sua ira. Ele fazia o que queria e se engrandecia. Mas então, sem aviso, outra criatura irrompe no campo da visão. Um bode. Vinha do ocidente com velocidade feroz. Voava sobre a terra sem tocar o chão, e entre seus olhos, um chifre notável, grande, aparentemente invencível. E o bode atacou o carneiro com fúria. Com um golpe, quebrou-lhe os 2 chifres. O carneiro foi lançado ao chão, pisoteado, e ninguém veio socorrê-lo. Era mais do que uma luta de animais. Era o espírito da guerra. Era o embate de reinos. Era Medo persa contra a Grécia. Era Dário e Ciro sendo superados por Alexandre. O bode era o espírito de conquista, personificado em um homem com sede de dominação global. Alexandre não apenas venceu o Oriente, ele o devorou. Rapidamente, incrivelmente, devastadoramente. Mas mesmo aquele chifre grande se quebrou. E de sua queda surgiram 4 chifres menores, apontando para os 4 ventos da terra. E desse conjunto emergiu outro chifre, pequeno no início, mas sua aparência se transformava. Ele crescia. Crescia para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, até que alcançou o céu, e chegou ao exército celestial, e lançou por terra parte das estrelas, e as pisoteou. Daniel assiste, e seu coração se oprime. O que antes era uma narrativa histórica, torna-se algo cósmico. Um chifre que não é apenas político, é celestial. Ele desafia as hostes do céu. Ele se exalta contra o príncipe do exército celestial. E o santuário é lançado por terra. E a verdade é lançada por terra. E ele prospera. É aqui que Daniel percebe que não está mais apenas vendo a ascensão e queda de impérios. Está vendo o espírito que move esses impérios. Está vendo a guerra invisível por trás das guerras visíveis. Está vendo o conflito entre as trevas e a luz se desenrolando no palco da história humana. E então, uma pergunta ecoa. Uma voz invisível pergunta: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora
e da entrega do santuário e do exército para serem pisados. E outra voz responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa resposta não é apenas um número, é um marco, é um tempo fixado, um relógio profético invisível que Deus ajustou na eternidade e colocou para correr sobre os séculos. E Daniel escuta, e desmorona. O anjo Gabriel aparece, e com autoridade é enviado para explicar a visão. Ele revela que o carneiro são os reis da Média e da Pérsia. O bode é o rei da Grécia. O grande chifre é o primeiro rei. Os 4 chifres, reinos divididos. E o chifre pequeno é um rei de rosto feroz, entendido em enigmas. Seu poder será grande, mas não por sua própria força. Ele destruirá maravilhosamente, prosperará, e destruirá os santos do Altíssimo. Pela sua astúcia, fará prosperar o engano, e em seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos, estando em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, sem intervenção humana. Daniel escuta tudo isso, e cai enfermo, porque aquilo não era apenas uma profecia sobre o futuro distante. Era um retrato do espírito do anticristo. Era o perfil de um poder que se levanta em todos os tempos. Um espírito que odeia o céu, que corrompe o culto, que distorce a verdade, que exalta o homem e que persegue os santos. Ele já veio em figuras passadas. Ele se manifestou em impérios e ditadores, mas seu ápice ainda está por vir. E talvez já esteja se movendo agora. O espírito que derruba o santuário, que lança a verdade por terra, que prospera no engano, que cresce por meio de alianças políticas e manipulações ideológicas. Ele não precisa de espada. Ele conquista com palavras, com persuasão, com falsos milagres, com promessas de paz que ocultam pactos de destruição. Ele age nas sombras, e quando é exposto, já está grande demais para ser contido. E o que Daniel viu é o mesmo que vemos hoje. Um mundo onde a verdade é questionada, onde o sagrado é profanado, onde o santuário é substituído por plataformas, onde a fé é usada como moeda, onde a justiça é distorcida, onde o engano é chamado de sabedoria. E tudo isso prospera, e cresce, e se apresenta como solução, como avanço, como futuro. Mas por trás, o espírito do chifre pequeno ainda atua. Mas Daniel ouviu algo mais. Ele ouviu que o chifre será quebrado, sem intervenção humana. Não será um exército, nem uma coalizão, nem um decreto. Será a mão invisível de Deus. Será o sopro do Altíssimo. Será a pedra cortada sem auxílio de mãos que virá, mais uma vez, e atingirá os pés do sistema corrupto. E tudo ruirá. Porque o mesmo que permitiu a ascensão é o que determinará o fim. E quando o santuário for purificado, haverá um povo preparado. Um povo que resistiu. Um povo que guardou a verdade. Um povo que não dobrou o joelho ao engano. E esse povo reinará com ele. Daniel não era mais o jovem do início das visões. Seus cabelos estavam grisalhos, seus olhos marcados pelo tempo e sua alma cansada de carregar segredos que poucos ousariam ouvir. Ele havia interpretado sonhos de reis, enfrentado leões e permanecido firme diante de impérios que tentaram dobrá-lo. Mas nada pesava mais em seu coração do que o estado de sua nação, sua cidade, seu templo. O povo que fora chamado pelo nome do Altíssimo estava disperso. Os muros de Jerusalém estavam em ruínas. O altar havia sido reduzido a cinzas, e o som da adoração havia desaparecido da terra. Foi neste contexto de dor e arrependimento que Daniel abriu os rolos do profeta Jeremias e encontrou a profecia. 70 anos de desolação estavam prestes a terminar. Isso acendeu nele algo que o tempo não conseguiu apagar. Uma fé que ora, uma esperança que clama. E então, com o coração rasgado, ele se prostra, jejua, veste pano de saco e clama não por honra, nem por bênçãos, mas por perdão. Seu pedido não era por vitória, era por restauração, não por glória, mas por misericórdia. Enquanto Daniel orava,
Algo acontecia nos céus. Seus joelhos tocavam o chão da Babilônia, mas suas palavras perfuravam os céus. E o céu respondeu. Deus não se manteve em silêncio. Ele enviou Gabriel, o mesmo anjo que interpretara visões anteriores. Mas agora ele não trazia símbolos, nem enigmas. Trazia um calendário, uma cronologia sagrada, um plano selado nos céus antes mesmo da fundação do mundo. Gabriel chega com pressa e diz: Daniel, vim agora para te fazer entender. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim, porque tu és muito amado. As palavras do céu não apenas instruem, elas confortam. E então ele revela: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas proféticas, 70 ciclos, 70 segmentos do tempo eterno inseridos dentro da história humana. Mas o que estava em jogo não era apenas o fim do cativeiro babilônico, era algo infinitamente maior. Gabriel lista os propósitos das 70 semanas: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar visão e profecia e ungir o Santo dos Santos. Essas não são tarefas humanas, não são conquistas políticas. São movimentos celestiais que apontam para um único nome: o Messias. O plano não era apenas libertar Israel, era redimir a humanidade. E então Gabriel diz: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Isso é mais do que precisão profética, é matemática celestial. Exatamente 483 anos após o decreto de restauração, Jesus de Nazaré entra em Jerusalém. O Messias, o ungido, o esperado. Mas Gabriel continua. Depois das 62 semanas, será tirado o ungido, e não será para si mesmo. A cruz estava profetizada ali. O sacrifício estava previsto. Ele seria cortado, assassinado, mas não por pecado próprio. Ele morreria pelos outros, pelos muitos, pela transgressão que precisava ser extinta. E então, como sequência inevitável, o povo de um príncipe que viria destruiria a cidade e o santuário. Roma. No ano 70 d.A.C., Jerusalém seria saqueada, o templo incendiado, os judeus novamente espalhados. Tudo exatamente como foi dito. Nada fugiu da contagem. Nada escapou do plano. O tempo foi fiel. A profecia se cumpriu com precisão milimétrica. Mas Gabriel fala de algo ainda mais profundo. Ele diz que esse príncipe fará firme aliança com muitos por 1 semana. E na metade dessa semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Aqui, a profecia avança. Gabriel salta o tempo. A última semana fica suspensa, interrompida. Quase como se o céu dissesse: agora esperem. O relógio de Deus, que nunca para, parece fazer uma pausa dramática. E essa pausa é o tempo da igreja. O tempo dos gentios. O tempo da colheita. Mas a semana ainda está ali, 7 anos. Um pacto, um engano, uma traição, um rompimento, uma profanação. E por fim, um juízo. Esse tempo ainda não começou, mas está prestes a começar. Porque tudo o que precede essa última semana já aconteceu. O Messias veio, foi cortado, o templo caiu, a cidade foi assolada, a verdade foi rejeitada, o mundo mergulhou num ciclo de engano e religiosidade vazia. E agora, tudo se prepara novamente. Israel voltou à sua terra. A ideia do templo ressurge. O mundo clama por um líder global. O engano cresce com aparência de luz. A apostasia se alastra e a voz profética quase não é ouvida. E talvez esteja prestes a começar de novo, porque quase tudo já se cumpriu. O tempo foi contado com precisão matemática. O Messias veio. Foi cortado. A cidade foi destruída. O templo profanado. A aliança rasgada. O mundo mergulhou na espera. Mas o relógio de Deus nunca para. E agora, à beira da história, diante de uma geração que vê Israel novamente como nação,
O templo sendo planejado, o sistema se preparando, o engano crescendo. Só resta uma semana, uma última, um tempo de pacto, de rompimento, de perseguição, de tribulação, mas também de restauração, porque quando o tempo for completo, o Santo dos Santos será ungido, o reino virá, a justiça eterna será estabelecida, e toda a profecia será selada. Daniel não recebeu apenas uma cronologia, recebeu uma convocação, e nós também. Porque se já se cumpriu o que estava previsto com precisão milimétrica, não duvide. O que falta também se cumprirá. E talvez esteja mais perto do que imaginamos. E você? Está vivendo como se essa fosse a última semana? Porque talvez seja. Era o 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. As profecias anteriores ainda ecoavam no coração de Daniel, mas agora havia algo diferente. Não era apenas uma visão profética que o movia. Era um peso, uma opressão invisível, um silêncio do céu que parecia espesso demais para ser normal. Por 21 dias, Daniel orou, jejuou, chorou, não comeu pão delicado, não se ungiu, não buscou prazer algum. Ele buscava respostas, mas o que encontrou foi resistência, não dos homens, mas do ar. Era como se os céus estivessem bloqueados, como se algo retivesse as respostas. Mas mesmo sem ouvir nada, ele continuava. Mesmo sem ver, ele permanecia. Até que, no 21º dia, algo rompeu. Daniel estava à beira do rio Tigre. Seus olhos se abriram. E o que viu? Não era um homem comum. Era alguém vestido de linho. Seus lombos cingidos com ouro de Ufaz. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo. Seus braços e pés brilhavam como bronze polido, e a voz era como a voz de uma multidão. Os homens que estavam com ele não viram nada, mas um grande temor caiu sobre eles. Correram e se esconderam. Daniel ficou só e desmaiou. Sua força o deixou. Seu rosto se desfigurou. Ele caiu com o rosto em terra, o corpo fraco, a alma vencida. Mas então, uma mão o tocou, levantou-o, e uma voz disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te direi. Levanta-te, porque fui enviado a ti. E então, a revelação. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Daniel ouve e estremece, porque o que ele ouve não é um ensinamento, é um segredo, um mistério revelado. Suas orações tinham sido ouvidas desde o primeiro dia, mas algo ou alguém impedia a resposta. Um príncipe espiritual, uma entidade demoníaca com autoridade sobre a Pérsia, um poder que não se manifestava em carne, mas que influenciava reis, decisões, guerras e impérios. Daniel entende então que a terra não é o único campo de batalha, que por trás de cada nação há forças, que por trás de cada decisão há disputas invisíveis, que por trás de cada resistência há uma guerra espiritual em andamento. O que ele sentiu como silêncio era, na verdade, um conflito. O que ele pensou ser abandono era batalha nos céus. E Miguel, o arcanjo de guerra, foi necessário para romper essa resistência. Isso muda tudo. Isso reconfigura a oração. Isso redefine a intercessão. Porque Daniel percebe que orar é guerrear. O mensageiro celestial continua: Agora vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, pois a visão é ainda para muitos dias. E o que se segue é uma revelação detalhada, uma sucessão de conflitos, um desenrolar de poderes que se levantam e caem. O rei do norte, o rei do sul, intrigas, alianças, traições, levantes. Cada movimento, cada batalha, cada ascensão é revelada com detalhes impressionantes. E tudo culmina numa figura, um rei de rosto feroz, um homem que fará conforme sua vontade,
se exaltará acima de todos os deuses. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses. Prosperará até que a ira se complete. Ele não terá consideração pelo Deus de seus pais, nem pelo desejo das mulheres. Ele não respeitará divindade alguma. Se engrandecerá sobre todos. Honrará o Deus das fortalezas, com ouro, prata, pedras preciosas e coisas agradáveis. Usará o poder para corromper, para controlar, para destruir. Esse é o retrato do espírito do anticristo. Alguém que se apresenta como solução, mas que carrega em si a essência da rebelião. Um homem, guiado por um trono espiritual de trevas. Daniel mal consegue suportar. Seu corpo não aguenta. Sua mente se esgota. Suas forças o abandonam. Mas mesmo assim, ele ouve. Porque essas revelações não são apenas informações. São mapas espirituais. Roteiros para tempos que ainda viriam. E que agora já chegaram. Hoje, o mundo continua sendo palco. Mas o que os olhos veem é apenas a superfície. Há príncipes espirituais sobre regiões. Há potestades disputando cidades. Há tronos de trevas tentando ocupar lugares sagrados. Há resistência no ar. E muitas vezes, o que sentimos como silêncio de Deus é, na verdade, guerra. Oração não é um ritual. É um chamado de combate. É um convite para participar de algo maior. Daniel entendeu isso. Por isso orou. Por isso jejuou. Por isso não desistiu. E você? Quantas vezes sentiu que Deus não respondeu? Quantas vezes acreditou que sua oração não passou do teto? Quantas vezes desistiu porque achou que o céu estava fechado? Talvez não fosse silêncio. Talvez fosse guerra. E o que você não viu foi o príncipe sendo resistido. O anjo tentando chegar. Miguel se levantando. E a resposta? Vindo por sua perseverança. Hoje, mais do que nunca, o mundo espiritual se agita. O tempo se estreita. O relógio corre. As resistências aumentam. E a igreja é chamada não para observar, mas para lutar. A guerra já está sendo travada. E há anjos em batalha. Há Miguel se levantando. Há príncipes sendo enfrentados. Mas tudo começa com oração, com jejum, com perseverança. Daniel abriu a brecha. E você? Havia uma quietude estranha. Não era o silêncio de uma madrugada comum, nem a pausa que precede o descanso. Era o silêncio que antecede o som de trombetas invisíveis. Um silêncio que se forma quando os céus estão em posição de batalha, quando os anjos param para ouvir o decreto do trono. Daniel já havia visto o impossível, reinos surgindo como feras, anjos descendo em guerra, estátuas que contavam os séculos, bestas com chifres que falavam como homens e reis, que dominavam pelo poder do engano. Ele havia sido levado entre os tempos e mostrado o que muitos homens jamais entenderiam. Mas agora, diante de seus olhos cansados, uma última visão se desdobrava. Um capítulo final. A revelação do fim de todas as coisas como conhecemos. A última fronteira entre a história dos homens e o domínio eterno de Deus. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. A frase não vem como uma sugestão. Não é poesia profética. É um anúncio. É o toque de reunir dos céus. Miguel não aparece. Ele se levanta. E quando Miguel se levanta, não é para observar. Não é para argumentar. É porque o tempo chegou. O tempo do juízo. O tempo da separação. O tempo em que os reinos dos homens serão confrontados pela glória invencível do céu. Miguel, o príncipe guerreiro, o anjo de batalha, o comandante dos exércitos celestiais, se levanta não com espadas, mas com autoridade, porque sua presença anuncia que os céus não mais tolerarão o avanço das trevas, que o tempo da longa paciência está no fim, que o selo foi quebrado. E então Daniel ouve. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Uma declaração que corta a alma como uma lâmina invisível. Porque ela não fala apenas de dor. Fala de colapso, de algo sem precedentes. De uma crise que não será contida por acordos políticos, nem por avanços tecnológicos,
nem por discursos de esperança vazia. Um tempo em que a terra irá estremecer, em que os homens ficarão sem chão, em que os sistemas falharão. Um tempo em que o que é falso será exposto e o que é verdadeiro será perseguido. Onde a fé será provada não por palavras, mas por fogo. Onde os olhos verão coisas que antes apenas se sussurravam em profecias. Onde os que zombaram tremerão. Mas no meio desse tempo de agonia, há uma promessa. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O livro, o registro eterno, o selo dos que pertencem, não aos sistemas, não às religiões, mas ao Cordeiro. O livro onde estão os nomes daqueles que se renderam de verdade, que não se corromperam, que não se dobraram ao espírito do tempo, que não negaram a fé, que não trocaram o céu por migalhas de prestígio. Os que choraram, mas permaneceram. Os que foram esquecidos pelos homens, mas conhecidos por Deus. Os que pareceram fracos, mas estavam firmados na rocha. Daniel ouve mais. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A linha entre o tempo e a eternidade será rompida. Os mortos ouvirão a voz. Os túmulos abrirão. Os ossos ressoarão com vida. Mas não todos para a alegria. Haverá 2 tipos de ressurreição. Uma para os que viverão para sempre com o Cordeiro. Outra para os que experimentarão a separação final. O inferno eterno. A exclusão absoluta da presença de Deus. Porque a morte não é o fim. Ela é o portão. O fim é o que vem depois do portão. E então a profecia sussurra algo sublime. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. A glória dos justos não será silenciosa. Ela brilhará, como luzes num céu que será mais escuro do que nunca. Os sábios, não os intelectuais deste mundo, mas os que discernem os tempos com temor e verdade, serão faróis no tempo do fim. Eles não apenas sobreviverão, eles guiarão. Eles conduzirão outros à justiça, e por isso brilharão como estrelas eternas, enquanto os poderosos do mundo serão apagados como velas ao vento. Daniel, exausto, tenta compreender, mas a ordem vem. Tu, porém, Daniel, sela estas palavras. Fecha o livro até o tempo do fim. Não porque não seriam reveladas, mas porque só seriam entendidas por quem vivesse com o Espírito. Só os que têm ouvidos para ouvir perceberiam os sinais. Só os que caminham com o céu reconheceriam o tempo. E esse tempo chegou. Estamos nele. Vivemos nos dias em que os selos estão sendo abertos, em que os olhos estão sendo desvendados, em que as trombetas estão sendo afinadas, em que Miguel já está em pé. A tecnologia cresceu, a ciência avança, as nações se unem em discursos de paz. Mas as Escrituras sussurram uma verdade que o mundo tenta esconder. O tempo do fim não virá. Ele já começou. As dores são visíveis. Os rumores de guerra constantes. A verdade é ridicularizada. A fé marginalizada. O engano celebrado. A divisão intensificada. E mesmo assim, muitos continuam dormindo, vivendo como se nada estivesse prestes a mudar. Mas há um livro ainda aberto, ainda sendo escrito, ainda recebendo nomes, mas não por muito tempo, porque quando o tempo for completo, ele será fechado. E você? Está vivendo como se esse fosse o último capítulo? Está discernindo os sinais? Ou está distraído? Está se preparando? Ou está apostando que ainda há tempo? Porque Daniel recebeu a promessa final. Tu vai até o fim e descansarás. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. O fim não é destruição para os fiéis. É glória, é recompensa, é ressurreição, é herança eterna. Agora, se você chegou até aqui, se você acompanhou toda esta série, saiba, isso não foi por acaso. O céu te trouxe, o Espírito te conduziu.
Cada palavra foi semeada no teu espírito com propósito. E agora você tem uma escolha. Continue vivendo como antes, ou desperte. Continue adiando, ou se posicione. Continue assistindo, ou entre nessa guerra. Este canal foi criado para mais do que conteúdo. Foi criado para ser uma voz profética. Um abrigo para os que choram. Um aviso para os que dormem. Um sopro de esperança para os que esperam. E se você sentiu algo enquanto ouvia, se seu coração queimou, se lágrimas desceram, se sua mente foi sacudida, então responda. Inscreva-se agora no canal. Não apenas como quem acompanha, mas como quem se alinha. Ative as notificações. Curta este vídeo para que a mensagem alcance outros que precisam despertar. Comente aqui embaixo. Qual visão mais tocou seu espírito? Qual verdade te confrontou? Qual promessa reacendeu tua fé? E compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama. Talvez para ela, este não seja apenas mais um vídeo. Talvez seja o último chamado, o último aviso, a última chance de entender que o tempo do fim já está entre nós. Miguel se levantou. O céu está em guerra, mas a salvação ainda está disponível. Escolha hoje, antes que o livro seja selado para sempre.